Aqui, ó, 24/4 às 4h33 foi quando o juiz apertou o botão para ver. Gente, isso é o melhor dedo duro que tem. É o melhor dedo duro que tem. Autos com o juiz por despacho. Quem é o usuário? Está aqui a matrícula dele. Juiz do Rio de Janeiro, matrícula 14.480. Quem é o magistrado? É o Marcos Lívio Gomes. Está lá. Eu vejo tudo mastigadinho para mim. Se processo não anda, o cara não viu ainda, viu? Clica ali na luz, você vai ver se ele já viu ou não. Tranquilo? Bacana, cara. Isso é dedo duro danado. Então eu clico lá na lupinha e me aparece. Bom, e aí o juiz veio. E aqui no meu caso ele pediu, teve lá um despacho, veio lá, que eu pedi a gratuidade para minha cunhada, disse que ela era deficiente. E ó, prova que ela é deficiente. Eu falei, realmente, eu não mandei nenhum comprovante que ela é deficiente física. Então, ó, como é que eu posso peticionar uma intercorrente? Como é que eu vou responder ao juiz? Eu vou clicar ali, ó, árvore. Quando que tem audiência? Quero algum mandado de segurança? Movimentar, peticionar. Eu clico em movimentar, peticionar. Aí ele vai me perguntar, ô doutor, o que você vai fazer? O que você veio fazer aqui? E aí eu vou escolher dentro da árvore de opções, eu vou contestar, eu vou contrarrazoar, é uma petição simples, é uma impugnação, eu escolho o que eu vim fazer ali. Escolhi. Cadê o arquivo? Eu vou contestar, clico em escolher arquivo, aquela velha história de carregar o arquivo, e aí, pelo amor de Deus, ó, confirmar a seleção. Porque se eu clicar confirmar, ele já cai direto no sistema. Aqui eu peguei um exemplo de uma contestação de um outro cliente. Glória versus não sei o quê. Tem certeza? Vai confirmar, doutor? É isso mesmo? Se eu apertar, cai no sistema. Aí é desgringolar lá o processo lá da minha cunhada. Tranquilo? No caso concreto, o juiz pedindo para eu colocar os laudos lá da minha cunhada. Observa que, olha lá, processo pendente de citação. Apareceu o númerozinho. Lá no início, deixa eu voltar a tela dessa aqui, estava tudo zerado. Aqui, ó. Processo pendente de intimação. Está vendo que está tudo zerado? Aí o juiz resolve pedir para eu botar a documentação da cunhada. Cadê a documentação? Como é que eu sei o que está havendo? Quem está pedindo informação? Bom, vou clicar processo pendente e aí ele me aparece lá, Maria José, data da requisição, dia 9/7, abrir prazo, evento, intimação eletrônica expedida, eu tenho 5 dias para responder. E ali está lá, ó, abrir prazo. Se eu abrir prazo, começa a correr os 5 dias. Se eu não abrir, eu vou esperar até 10 dias. Se em 10 dias eu não clicar, ele começa a correr o prazo. Bom, clico em abrir o prazo. Veja, já tem 10 eventos aqui. E aí aqui, despacho do magistrado, intimação eletrônica, ele pediu, olha só, tem aqui uma lupinha. Evento não gerou documento, não gerou documento. Aqui tem documento, é o despacho. Se eu clico no despacho, está lá, ao autor para apresentar o atestado que comprova que ela é deficiente. Bom, eu tenho que responder ao magistrado. Peguei com a cunhada a documentação, digitalizei tudo em PDF, entrei no Word, fiz o textinho, vamos despachar. Vamos embora? Vamos embora. Então, como é que eu faço? Qual é o número do evento?
4. Vou chegar lá em cima, movimentar, peticionar. Clico nele. Ele me pergunta, olha só, doutor, o que você vai enviar? Lembra que no outro telinha eu mostrei contestação? Aqui é uma petição simples. Clico em petição. Tem uma intimação eletrônica vinculada a ela. Ele já está me dizendo que é uma intimação. Vou escolher o arquivo. E aí eu vou lá na caixinha, está lá. Junta IPO e atestado, atestado médico, declaração de hipossuficiente. Então, são os 3 documentos que eu vou enviar para ele. Selecionei os 3, clico no abrir, vão estar os 3 lá. Então, junta IPO e atestado. O que é isso? Isso é a petição. Lembra que na outra eu botei inicial? Aqui é petição simples. Atestado médico. Eu escrevo ateste e já apareceu o campo atestado médico. Não entra como anexo comum. Hipossuficiente. Eu escrevi hipo, ele já me deu a opção. Declaração de hipossuficiência ou pobreza. Bom, escolhi todos eles. Vai ter sigilo ou não vai? Está todo mundo lá preparado para ser enviado. Tem certeza, doutor, que você vai enviar? Tem. Vai peticionar? Vou. Se eu clicar em peticionar, já caiu lá em cima. Tá lá. E olha que bonito. Deixa eu voltar. Evento 4, tá vendo? Eu tenho uma ampola, meu Deus, que mede o tempo? Ampulheta verdinha com uma flechinha. Ele está me dizendo, estou esperando um peticionamento. Fiz todo o procedimento. Enviei. Já criou o evento 11. Porque ele dava até o 10 só. A minha ampuletinha, ó, já virou um tique. O sistema já sabe, o camarada já respondeu. E olha que bonitinho. Petição referente aqui, ó. Ele mesmo já sabe que é o evento 4. Porque estava aquela caixinha ticada anteriormente. Quer dizer, o processo é todo amarradinho. Não tem como, não preciso de serventuário ficar carregando o papel. E estão lá todos os documentos, a petição, o atestado médico, a declaração de pobreza. Então, qualquer coisa que eu queira, já está lá peticionado, para minha parte ou outra parte acessar. Tranquilo, gente? Só falta agora eu mostrar a vocês peticionamento com uma vara civil. Gleise, a gente para ou vai direto? Vocês que sabem. É o Acarajé? Tem Acarajé ainda. Parar 5 minutinhos? E eu agora mostro para vocês a distribuição de uma inicial em vara civil. Vocês aqui em Campos, como todo o estado do Rio, a gente já tem a opção de distribuir inicial para ajuizado e procedimento comum, vara civil. Então, ele pergunta, onde você vai entrar com a ação? Rio de Janeiro. Qual é o rito? Ordinário, comum, ou então, juizado, se fosse o caso. Qual é a classe processual? Procedimento comum. Ali ele vai ter habeas corpus, ele vai ter petição, os tipos de petição que eu posso fazer para naturalização, para distribuição e o bom e velho nível de sigilo. Observa aqui no cantinho, valor da causa, 88 mil. E automaticamente, como é um rito ordinário, não é juizado, ele já coloca a previsão de custas. Diferente do que a gente viu na distribuição de juizado, que eu botei o valor da causa e ficaram elas por elas. Não tenho aquela opção de que me limito ao valor do juizado, porque aqui não é juizado. No Sul,
eu tenho um íconezinho aqui embaixo que eu clico e ele já gera a GRU para mim. Ele vai pedir o CPF de quem está fazendo, quem está recolhendo e já sai a GRU. Se o processo que eu estou distribuindo for um processo por dependência, eu já coloco aqui, ó, número do processo originário. Ao digitar o número do processo originário e clicar o Tab ou dar um Enter, ele já traz aqui automaticamente qual é o juízo que ele vai distribuir. No nosso caso, não é isso. Mas aqui no Rio não usa, né? Você está explicando esse caso vai aplicar aqui, é isso? Não, como assim? Não entendi. Vara civil aqui é pelo TJ, você fala? Não, vara civil federal. Ah, sim, Federal civil. perdão. Tá? Nós estamos no federal, amiga. Mais uma vez, observe, lá em cima, o selinho do certificado digital. Bom, primeira etapa. Segunda etapa, cadastrar o assunto. Esse processo que eu estou distribuindo é processo de PASEP. Como assim processo de PASEP? Eu tenho vários clientes que são de Marinha. E o que foi o PASEP? Foi um projeto criado no governo da década de 70, onde cada servidor estatal, município, estado e união, eles tinham uma conta individual aonde o ente federativo todo mês depositava lá uma merrequinha para ele. Esse PASEP só poderia ser sacado em 3 hipóteses. Se o cidadão, se o serventuário morresse, se ele se casasse, ou se ele aposentasse ou ficasse inválido. E aí passaram vários anos e a gente descobriu que o gestor dessas contas PASEP é o Banco do Brasil e que para alguns órgãos estatais aconteceram algumas irregularidades. Contas PASEPs foram fraudadas. Então, eu tenho clientes de Petrobras, o pessoal leva lá o extrato de PASEP perfeito, bonitinho. Eu tenho cliente de Marinha, de Exército, vem lá um monte de saque indevido. Ora, você só pode sacar em 3 situações. Morreu, casou ou aposentou e invalidou. Como é que vai tirar, vai fazer saques? Então é isso que a gente está distribuindo aqui. É uma fraude que aconteceu. E aí eu boto lá, assunto. Escrevi PASEP, ele já abriu lá embaixo. É o que? É atualização de conta ou é liberação? No caso, atualização da conta, porque teve dinheiro sacado indevidamente. E aí, como o funcionário, o servidor público vai lá sacar, tem R$300, R$400. Quer dizer, um dinheiro que foi depositado ao longo de 30 anos para você receber R$300. Meio sem pé nem cabeça, né? Então, primeiro assunto, atualização de conta. Eu vou clicar lá no incluir e está lá o assunto principal. Tem assuntos acessórios? Tem. Eu vou ter, por exemplo, uma indenização por dano material. Mas é erro médico, é acidente de trânsito, é variação cambial? Não, é só, como o colega perguntou, se não tiver o título, se não tiver o assunto, mas pelo menos o título eu vou ter. Eu não preciso ser bem específico, eu vou no título, no tópico. Então eu seleciono lá a indenização por dano material, ele aparece lá em cima e incluir. Está lá o segundo assunto. E também vou colocar um dano moral. Por que dano moral? Pô, o cara foi fraudado, durante 30 anos aconteceram fraudes, isso é mais do que um dano moral. Então eu escrevo lá em cima. Observem que aqui, ó, eu escrevi dano moral. Volta lá, filhão. PASEP. Então, na hora que você vai escrevendo a palavra de consulta, ele vai te direcionando. Responsabilidade da administração, indenização por dano moral. É isso que você quer, doutor? Indenização por dano moral. E aí a gente vai ficar com um assunto principal e 2 acessórios. Posso ir em frente? Cadastrei o assunto. Terceiro ponto, que é cadastrar a parte. Novamente, eu digito o CPF e no caso aqui da cliente, a Luciene, ela é militar,
nós já tínhamos distribuído 2 outros processos para ela. Quando você digita, no caso, quando eu digitei o CPF dela, ó, bum, já veio as informações que a gente previamente tinha cadastrado. Já veio lá o e-mail, já veio o e-mail pessoal dela, receber prazos por e-mail, aqui está tudo com sim, menos a questão da senha. Então, toda a informação já veio de um pré-cadastro feito em outro processo. Bom, clico em salvar e está lá o autor. A Luciene, um autor, justiça gratuita requerida. Vou fazer agora o cadastramento dos réus. Vou colocar 2 réus no processo, a União e o Banco do Brasil. União por quê? Porque a União é que mandava a grana. Banco do Brasil por quê? Porque ele é o gestor. A União por quê? Porque o PASEP ele era administrado pela União. Banco do Brasil por quê? Ele guardava o dinheiro, então tem que ter os 2 lá. Próxima etapa. Entidade. Clico na barrinha, União, Advocacia Geral da União. É ele que vai entrar? Observa que está zerado aqui o réu. É ele que vai entrar? Sim, eu quero ele. Incluir. Já está lá. Réu 1. Tem um réu. Mas eu vou colocar o Banco do Brasil, que será o segundo réu. Só que Banco do Brasil não é entidade. Banco do Brasil é pessoa jurídica. No que eu boto pessoa jurídica, eu tive que digitar o CNPJ. Digitei o CNPJ do Banco do Brasil. Cliquei no consultar, ele já aparece aqui embaixo. Banco do Brasil, é ele? Tem certeza? Vai cadastrar? Vou. Próximo. E aí eu tenho, ó, 2 réus. Um autor e 2 réus. Tranquilo? Na Caixa não precisou de CNPJ. Hã? Na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica é uma entidade, já veio direto. Mas olha só, é porque o Banco do Brasil, se fosse só o Banco do Brasil, não seria na Justiça Federal. Seria na estadual. Agora, quando acontece o caso que é um federal e o outro seria na CIV, Aí ele entra ali, tem que botar pessoa jurídica e botar o CNPJ dele. mas aí você me obriga a ir pela vara federal? É. Eu não posso ir na União. civil? Não. Tem- A gente teve quase 2 anos de bateção de cabeça no Rio de Janeiro, que você distribuía só para o Banco do Brasil na Justiça Federal. A Justiça Federal dizia que não, porque ele é ente, tem que ser no Estado. Aí você distribuía no Estado. O TJ dizia não, tem que ter a União no processo. Volta para a Federal. Ficou quase 2 anos nesse ping-pong. Mas agora você distribui para os 2, União e Banco do Brasil. Nesse caso específico do PASEP. Agora entendi. Mas aí atrai a Justiça Federal, sendo os 2 do ponto passivo, atrai a Justiça Federal, no caso. O Banco Isso. do Brasil vai responder lá. O Banco do Brasil está respondendo aqui na Federal. Na Federal. Tá? Vamos supor uma hipótese que tenha uma solidariedade entre a Caixa passiva, né? Solidariedade passiva, entre a Caixa e, vamos dizer assim, uma construtora. É federal? É Federal. Quer dizer, a construtora... Ela vai ser chamada aqui ao processo. Eu tive um processo assim, até mesmo no condomínio que eu morava. Era a Gaiosa, que era a construtora lá no Rio de Janeiro, e a Caixa Econômica. A Caixa Econômica era o agente financeiro, financiador, e a Gaiosa a construtora. Então a gente botou os 2 no processo federal. Correu pela federal. O que é interessante é que aqui na comarca aqui está acontecendo um caso aí que tem uma solidariedade entre a Caixa e uma construtora que está correndo na Justiça Comum aqui, no TJ. Que engraçado. E está sendo julgado e juizado. Que estranho. É. E você não consegue... Não, presta atenção. A Caixa é solidária, só que no caso o réu ficou sendo só a construtora. Ah, tá. Embora a Caixa tenha... Ela está entrando pela solidariedade, está entrando como se fosse um terceiro interessado. E aí por isso que está distribuindo na estadual, porque o réu principal é a construtora. A construtora. É. Faz sentido. Podemos ir? Bom, cadastre as partes, a 5ª e última etapa.
Sim. Nesse caso aí já tinha cadastrado o Banco do Brasil. Vamos supor que seja uma empresa que ainda não tenha sido cadastrada. CNPJ, e aí todo Só aquele que- procedimento do endereço, do e-mail, do blá 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 sim, todo. entendi. Vai ser uma página abertinha, É. igual do autor. Igualzinho do autor. A Entendi. mesma coisa, autor e réu você preenche. Se ele já existir, jogou o CNPJ, já preenche. existe, já vem direto. Entendi. Observe, as etapas, os passo a passo são os mesmos. Quer dizer, vara civil e juizado não muda nada, só muda o valor da causa, se eu tiver valor de causa, acabou. E aqui de novo, aquela questão de, se eu tiver alguma prioridade lá em cima, eu preencho. Perceba que eu já estou indo com as telas muito mais rápido do que no juizado, porque não muda, é a mesma coisa. Então, ó, lembra lá, ó, manifesto que não tem interesse em conciliar. Já cliquei aqui, então o juiz já vai direto para a sentença dele. Não vai passar por audiência de conciliação. No máximo uma AIJ, se for o caso. A história do escolher os arquivos, clico lá no escolher arquivos, fui para a pasta lá, PASEP, Luciene, que é o nome da cliente, e toda, Luciene e PASEP, documento 1, documento 2, 3, 4, 5, tudo numerado, numa ordem alfabética bonitinha, para na hora que ele puxar, puxa todo mundo organizado. E Luciene PASEP inicial, na ordem alfabética, é o último arquivo ali. Mas que vocês já viram que na hora que eu digo que é a petição, na hora que eu envio, ele já automaticamente bota lá para cima. Professor, e se eu não botar a petição inicial e quiser distribuir, ele distribui? Não. O sistema bloqueia, ó, falta a petição inicial. Ele não deixa mais. Vou enganar esse safado, eu sou esperto, vou mandar tudo e não mando a petição inicial. Ele não deixa nem distribuir, ele diz, falta a petição. Não botou a procuração, não classificou um arquivo como procuração. Falta o documento de... Não botou o endereço, falta. Então ele já sabe o que ele pode distribuir e o que não pode deixar de distribuir. Ele tem um filtro, ele bloqueia. Esse filtro é só pelo título do arquivo? Pelo tipo do arquivo. Na hora... O título, não é pelo conteúdo, não? Não é pelo conteúdo. Eu posso pegar uma folha em branco e dizer que é procuração e mandar. Mas se eu disser que é procuração, ele aceita como procuração. Ele não tem como ler conteúdo. Quem vai ler o conteúdo é o serventuário. Se for o caso dele ler o conteúdo. Então, na hora, até, por exemplo, de procuração, é procurar evitar aí o material, né? Questão assim de... Eu evito botar nome de arquivo com acentuação. Vi ali, ó, procura cal, residencia. Eu não boto acentuação nenhuma. Não boto. Porque você já deve ter percebido que às vezes você recebe e-mail com um arquivo anexado e ele embaralhou aquele arquivo, aquele acentuação, botou um jogo da velha, botou uma interrogação. Então é bom colocar assim. Eu evito botar acentuação. Desde lá da época do onça do computador na década de 80 que eu não boto acentuação. Porque às vezes acontece na hora de você transmitir, ele embaralhar o protocolo de internet, não configurar direito a linguagem que você está usando. Eu estou usando o meu Apple, vou mandar para o PC. Estou usando o tablet, porque é Android. Então pode haver esse conflito na acentuação. Eu evito. Bom, Então, se eu vou errar, eu estou anexando a procuração ali, mas se botei anexo, ele não vai aceitar. Ele Não sabe o que é necessário. Se você botar tudo anexo e mandar, ele dá falta a procuração. Ah, sim, entendi. Não vou de volta à procuração. Então, você vai ter que excluir. Entendi. Entendeu? Abrir. E aí, de novo. PROC, escrevi PROCU, aí ele já bota lá. Que é o processo administrativo, é procuração, ele vai me dando as opções do que eu quero. Se eu não marcar algum deles como procuração, ele não distribui. Se eu não marcar algum deles como identidade, CPF, ele não manda. Se eu não marcar um deles como comprovante de residência, ele não manda. Porque tem que ter esse basicão lá. Procuração, identidade, ou CPF e o comprovante de residência. Mas esse nome tem que ser por extenso, não pode ser carta de identidade ou carta. Você pode dar o nome que você quiser, PROC, DOC, ROC, FROC. Eu, como eu te falei, eu sou metódico. Júlio,
Pega lá a procuração da Luciene. Em que pasta? Pasta dela. Aí quando ele olha ali, ó, documento 01, procuração. Documento 02, identidade. Eu já bato ele. Agora se eu botasse anexo 1, anexo 2, anexo 3, ou como alguns fazem, proc, doc. O que é doc? É documento? É documento de identidade? Eu pergunto. Agora, Pode botar até 256 caracteres de nome. Então dá o nome. Monografia da faculdade recusada pela vaca safada ordinária da professora de português que não entende de direito. Pode botar o nome que quiser. 256 letrinhas. Vai lá, pergunte. Eu pensei que o colega ali atrás. Diga. É que eu sou meio maluca, às vezes eu gosto de colocar alguns documentos lá em cima para o juiz primeiro, entendeu? Tem como eu escolher isso? Não, olha só, pensa o seguinte. Tem lá- maneira se tá com preguiça de ver até o final, então eu Sei ponho como os é que eu... que é isso. O que acontece? O CPC, lá no 262 ao 282, ele te diz a sequência de documentos que tem aqui. Sim. Tem que ter procuração, identidade, CPF e residência. Acabou. Aham. E aí o EPROC, ele já me dá como um padrão dele esses 4 aqui de frente. Procuração, identidade, CPF e residência. Eu que tenho o hábito, para economizar, eu escaneio uma coisa só, porque geralmente na carteira já tem identidade e CPF. Não precisaria de um outro documento. Agora, eu quero que o primeiro que ele veja seja essa atualização. Então, em vez do documento 13, documento 02. Então, documento mas 01. mas você colocou fora da ordem e ele que deu uma ordem lá depois, botou a petição inicial lá em cima. A petição inicial tem que vir e esses 4 documentos. Isso, aí depois ele vai na ordem alfabética? Na ordem alfabética. Ah, sim. Aqui, entendi. quer ver? Deixa eu voltar lá um monte de telinha para você ver. Sete, 9, 11, 13, 15, 17. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele bota na sequência que eu dei para ele de nome. Tá vendo? Voltar mais uma aqui, ó, quando eu abrir a árvore do processo. Anexo 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele bota na sequência na ordem que eu dei alfabeticamente para ele. Ah, sim. Então, se aquele mais importante que eu quero que o juiz veja, vai ser o anexo 7, vai ser logo lá de cara. Por quê? Porque aqui, ó, procuração, identidade, CPF, residência, esses aqui, ó, é o padrão dele, está sempre lá na frente. Então eu posso enumerar antes de colocar o que eu quiser ali, né? Isso. Vai ficar numa ordem, ou então fazer um por um. É, Que aí eu também vou saber que vai ficar na ordem certa. também vai Ao invés de ficar lá fazer certo. em lote, eu faço um por uns anexos. Eu tenho um colega que trabalha lá no escritório, ele não é sócio, ele é colaborador, ele pega um ou outro processo. O que ele faz? Ele escaneia um arquivão com 20 coisas lá dentro já, na sequência que ele quer, que aí não tem como fugir. Eu não gosto disso porque fica um arquivo muito pesado. Lá da informática, eu trago lá da década de 80 a seguinte frase: se você botar todos os ovos numa cesta e a cesta cair, você perde todos. Então, quer dizer, escanear tudo, 20 documentos num arquivão só, eu acho meio perigoso, meio temerário. Mas, como meu pai fala, corcunda sabe como se deita, então... Entendi. Cadastrei o L2, carregar os arquivos. Então, faço as marcações, procuração, quem é quem, aqui ó. Contra-cheque, escrevi contra, ele já trouxe a identidade que é o contra-cheque. Extrato bancário, escrevi extrato, ele já sabe o que é extrato. E o que? Planilha, planilha atualizada, quanto que ela deixou de receber com aqueles saques. Planilha. E anexo, tudo que for anexo vai. O último, petição inicial. E aí, confirmar a seleção dos documentos. Doutor, tem certeza?
é a Luciene contra a União e o Banco do Brasil, são todos esses documentos. Vai confirmar? Vou confirmar. Confirmo o ajuizamento, está lá o processo distribuído. O número do processo e a chave para consulta. Se amanhã ou depois a Mariazinha, a Joaninha, posso ver o processo? Está aqui o número da chave dele, pode observar, se você não for parte do processo. Sempre imprimir extrato, quer dizer, sempre, a minha mentalidade, imprimir extrato, ter um recibo, e aí está lá, eu vou dizer, ó, esse é o extrato, esse é o recibo, vai para a impressora, ó, PDF Creator. Vai lá para um PDF, fica como arquivo, não vou gastar papel, mas eu vou ter lá guardadinho lá que eu tenho a certeza que foi distribuído. Se amanhã eu não tem nada aqui, não, tá aqui o recibo, ó, como é que não tem? Tá aqui. E aí depois de impresso, de distribuído, aqui, ó, lembra que eu tinha 3 juizados? Já tem um procedimento comum. Pastinha rosa. Quer dizer, isso é distribuição de processo. E aí eu tenho 3 juizados, 1 justiça comum. O processo foi distribuído, aí tem que esperar autuar. Aqui, ó, data do último evento, 12/7, às 4h41. No mesmo dia 12/7 foi a autuação. No mesmo dia e hora, distribuir significa que o juiz já pegou e já autuou, já apertou o botão. Diferente desse aqui, ó. Ah, esse aqui eu não passo nada, só na outra tela que eu tenho para ver. Diferente desse aqui, ó. Distribuir no dia 22/6. No dia 2/7, o juiz já estava dando despacho. Olha a hora que ele deu o despacho, 23h59. Agora no de cima, distribuir no mesmo dia 22/6 e continua parado lá. Até agora ninguém fez nada. Hoje é que dia? Dia 13. Esse aqui está paradinho. Alguém apertou o botão lá e está parado o cartório. Deve estar soberbado de trabalho. O outro não. O outro, ó, no dia 26 distribuir, no dia 22 já teve andamento. Esse aqui distribuir no dia 12, no mesmo dia 12 já teve andamento. Já apertaram o botão e já botou o processo para andar. Mas se você peticionar, ele vai dar um andamento ali? Vai. Só se, não quer dizer que o serventuário vai ter que funcionar isso aí, né? Aí é fofoca jurídica. Sei. Aí depende de cada cartório de vara. A vara pode estar soberbada. O magistrado pode estar de férias. Então, mas ele pode fazer a mesma coisa que o TJ faz, como você me explicou, que eles têm essa... chegar e falar, não, agora todas as petições vão passar por um servidor... Segura, porque eu estou de férias, não vou despachar nada, não tem juiz Aí substituto. nem entra no processo, nem entra em nada, vai ficar em stand-by também. Ó, 22/6, 22/6. Sim, não, entendi, mas eu falo assim, ali você está me falando que é movimentação do juiz, ali...